Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Hoje é segunda-feira e o Papo de Esporte tá on. O Brasileirão também começou no final de semana e já teve assunto viralizando na internet. De um goleiro desatento até uma treta na hora de cobrar pênalti. Antes de falar sobre as polêmicas e assuntos do fim de semana, eu trago para você os resultados. Cuiabá e Juventude empataram em 2-2. O Bahia venceu por 3-0 o Santos. São Paulo e Fluminense ficaram no 0-0 no Morumbi. O Atlético Mineiro perdeu de virada em casa para o Fortaleza, 2-1. O Flamengo venceu por 1-0 o Palmeiras. E o Ceará venceu no último lance da partida o Grêmio por 3-2. O Corinthians perdeu em casa por 1-0 para o Atlético Goianiense, na estreia de Silvinho como técnico. E a Chapecoense perdeu em casa para o Bragantino, 3-0. O Atlético Paranaense venceu por 1-0 o América Mineiro e o Internacional empatou em 2-2 com o Sport no Beira-Rio. Dessa forma, então, Bragantino, Bahia, Ceará, Fortaleza, Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Goianiense têm 3 pontos cada um. Cuiabá, Sport, Juventude, Inter, São Paulo e Fluminense têm 1 ponto e Grêmio, Atlético Mineiro, América Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Chapecoense e Santos não pontuaram nesta primeira rodada. Vamos ao que viralizou então, começando pela demissão de treinador. Meus amigos, o futebol brasileiro não muda mesmo. Tem regra nova, né? Lembrando que nesse ano só é possível demitir uma vez. Se demitir pela segunda vez, tem que usar um funcionário da casa. E o Cuiabá nem pensou nisso para puxar a fila dos desempregados por conta da competição. Alberto Valentim foi o primeiro técnico demitido, depois do empate com o Juventude por 2-2. Na rodada também teve o zagueiro Miranda tirando a paz de Nenê na cobrança de pênalti. O zagueiro do São Paulo estudou bem o local em que Nenê sai da área para fazer a sua cobrança e ficou bem ali, onde a regra permite que o zagueiro fique, o que, segundo Nenê, o atrapalhou na passada, o que fez com que ele perdesse o pênalti e mantivesse o placar no 0-0. Foi a primeira vez que eu vi algo assim, o zagueiro ficando na frente do batedor de pênalti, mas ali o Miranda estava na regra. O Nenê, que está acostumado àquela posição, queria fazer o mesmo, não conseguiu e por isso, segundo ele, perdeu a passada na hora de fazer a cobrança, que foi defendida pelo Thiago Volpi. Um goleiro que esqueceu do lance e foi reclamar com o juiz deixando o gol vazio foi o do Grêmio. O Breno simplesmente abandonou a jogada e foi reclamar com o juiz e o bandeirinha de um impedimento que não existiu. Com isso, o Ceará fez o seu terceiro gol nos acréscimos do segundo tempo e conseguiu 3 pontos para cima do Grêmio. Pedro continua fatal. O jogo no Maracanã estava em 0-0 entre Flamengo e Palmeiras. Até que em uma grande jogada de Bruno Henrique, a bola sobrou para o artilheiro Pedro, que substituiu o Gabigol, que teve uma indisposição gástrica e fez o único gol da partida. Pedro e a vitória do Flamengo no Maraca. Em Minas Gerais, Diego Tardelli se despediu do Atlético Mineiro. Mas o dia foi mesmo de Iago Pikachu, que fez 2 gols, incluindo um golaço para a virada do Leão do Pici, na vitória por 2-1 sobre o Galo. E no jogo entre Corinthians e Atlético Goianiense, quem salvou o Atlético foi o ex-goleiro do Vasco, Fernando Miguel. Em noite inspirada, defendeu até pênalti cobrado por Matheus Vital e o rebote. Na Arena Pituaçu, o Bahia atropelou o Santos em 7 minutos. No início da etapa final, o Peixe entrou na roda e viu o time baiano fazer 3-0 em uma atuação avassaladora em 7 minutos para selar a vitória. Por fim, no Beira-Rio aconteceu de tudo. Reclamação de arbitragem, gol validado pelo VAR
pênalti mal marcado, lance que acabou em gol no último minuto, sendo invalidado antes da conclusão do mesmo. Quem viu Inter e Sport pode reclamar de tudo, mas não pode dizer que faltou emoção. E para variar, reclamações sobre a arbitragem brasileira também já começaram logo de cara, na primeira rodada. Olha, na Série B do Brasileirão, os grandes se atrapalharam logo na estreia também. O Vasco da Gama perdeu em casa por 2-0 para o Operário. Vila Nova e Botafogo ficaram no 1-1 e o Cruzeiro, jogando com 2 a menos, perdeu fora de casa para o Confiança por 3-1. Tá só começando, mas já deu pra sentir aquele gostinho de Brasileirão e saber que teremos uma temporada bastante movimentada e disputada, tanto na Série A quanto na Série B. E a última dessa segunda-feira é a bagunça sul-americana da Copa América. A Conmebol anunciou na noite de ontem que a Copa América deste ano, com início marcado para o dia 13 de junho, ou seja, daqui a 14 dias, não será mais realizada na Argentina. Diante da intensificação da pandemia da Covid-19, com as autoridades locais se posicionando contra a realização do torneio, a confederação ficou sem escolha e optou pela suspensão da organização dos jogos no país e agora estuda onde realizá-los. Não está descartado o cancelamento da competição. O conselho da entidade se reunirá de forma emergencial nesta segunda-feira, quando deve haver novidades sobre o torneio. A prioridade é encontrar uma solução que não seja o cancelamento, buscando um local viável para a realização das partidas. É isso, há 14 dias da Copa América, o torneio não tem local definido para acontecer. E a preparação das seleções fica como? Ninguém sabe, né? Para você um forte abraço e até amanhã com muito mais por aqui. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tchau!